E o prazo para o contribuinte fazer a declaração do imposto de renda é dia 29 de abril. O contribuinte que precisa fazer o seu imposto já pode começar a procurar, encontrar esses documentos para fazer o seu imposto de renda. E falando sobre esse assunto, nós recebemos uma dúvida de uma telespectadora, falando se os aposentados precisam fazer a declaração do imposto de renda. E para tirar essa dúvida, estou aqui com o advogado Felipe Rodrigues. Felipe, é uma dúvida, que os advogados normalmente têm, então esclarece para a gente. Quais aposentados devem fazer o imposto de renda, Em quais casos? Bom, na verdade, a questão da aposentadoria, ela não influencia muito no imposto de renda. O que influencia é o valor da aposentadoria, assim como o valor de uma remuneração de um trabalhador, de um autônomo, que existe o limite de 28.600 médio, tá? É 28.500 e alguns quebrados. Mas vamos ter pelo valor de 28.600. Se a renda mensal somada pelos 12 meses de 2021 ultrapassar esse valor de 28.600, então o aposentado ele é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Assim como se fosse um trabalhador autônomo, um trabalhador empregado, ele tem que se atentar. Somos 12 meses de aposentadoria de 2021 apenas, verifica se deu acima de 28.600, se der acima, tem que fazer a declaração do imposto de renda, é obrigatório. Felipe, e nesse caso, por ser aposentado, muda alguma coisa nessa questão da documentação ou não? Bom, para fins de documentação, é necessário apresentar quais são os rendimentos para o imposto de renda. Quando a pessoa ela é aposentada, o documento principal que ela deve apresentar se chama informe de rendimentos. Esse documento ele é como se fosse um holerite anual. Ele vai conseguir demonstrar para fins da Receita Federal o rendimento dele durante todo o ano. É como se fosse um descritivo desses 12 meses que ele recebeu de aposentadoria. Esse documento ele pode retirar diretamente no INSS e hoje a gente sabe que tudo é digital, tudo é pelo computador, então ele não precisa nem estar indo até a agência. Ele pode retirar direto no site do INSS. Ô Felipe, no caso daquele aposentado que tem algum bem, ele precisa declarar isso também? Bom, aí a gente entra na mesma questão da remuneração. Não é se necessariamente tem um bem ou não, mas qual é o valor desses bens. Então o que acontece? Por exemplo, se um aposentado ele tem uma casa própria, ele tem 2 veículos, ele tem 2 casas de aluguel e o valor desses bens ultrapasse R$300 mil, ele precisa fazer a declaração do imposto de renda. Então lembrando, são 2 hipóteses. A primeira é se a remuneração passar de R$28.600 e a segunda se ele possui bens cujo valor ultrapasse R$300 mil na totalidade. Felipe, como que fica a questão da restituição, Onde que esse aposentado vai receber essa restituição? A restituição, a gente fala assim que ela é um pouco mais delicada. Por quê? Existem orientações que tudo que você paga você tem que declarar ou não, como que forma isso. Então assim, isso é algo mais delicado que a gente até recomenda que um contador, que a pessoa procure um contador. Mas assim, em vários casos, inclusive de aposentados, de acordo com a declaração dele, gera o direito a essa restituição. Então existe, assim como um trabalhador é empregado, a restituição dos valores e normalmente é feita na própria conta corrente do aposentado. Ele não precisa abrir uma conta especial, ele não precisa fazer um informe diferenciado. Da mesma forma que uma pessoa que não é aposentada recebe, ele também recebe.